daquele chacrinha, né? Boa noite! Eu sou o Fabiano Schede. E eu sou o Fernando Magalhães. E este é mais um Papo de Foto. Que número, Fernando, é o nosso Papo de Foto de hoje? Fabiano, my friend, hoje edição número 35. 35. Sejam bem-vindos, quem já chegou por aí. Quem não chegou e não chegará, mas verá no replay, seja também bem-vindo desde agora. Nós damos muito valor a você que assista no replay, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem disponibilidade, ainda mais nesta época do ano, de estar assistindo aqui os dois manés ao vivo. Então, seja bem-vindo, você também no replay. Fernando, acho que seria bacana a gente começar aí com meia-culpa, né, hoje, né? O que você acha? Sim. Então, quem estava conosco ao vivo na semana passada percebeu que tivemos problemas técnicos e a transmissão do Papo de Foto 34 parou ali antes da metade. Que tristeza. Foi lamentável, né? A gente aí com 34 edições. Queremos dizer para vocês que lá no início, na segunda e na terceira, a gente teve alguns problemas. Estivemos em contato com o pessoal que disponibiliza essa plataforma de transmissão, são os americanos, e acertamos a nossa configuração toda, né, de internet, computador, as conexões para estar de acordo, para não ter mais problema técnico. E do quarto programa até o 33º não houve problema nenhum, né? A gente estava tranquilo, super bem, achando que nunca mais ia acontecer. Mas nada é 100%, né? E na semana passada, infelizmente, caiu e a gente não conseguiu retomar. Caiu e até agora estamos tentando juntar, porque ainda não conseguimos. Inclusive, não gerou nem replay. Foi um problema que aí a gente não sabe em que instância o problema aconteceu. Se foi a nível de máquina, a nível de internet, a nível de transmissão aí, computador, internet, a gente não sabe muito bem. Mas, enfim, águas passadas não movem moinhos e vamos seguir aqui tentando recuperar aquilo que não foi apresentado na semana passada, num Papo de Foto edição especial, que a gente está aqui fazendo um evento comemorativo ao sucesso que nós estamos tendo com o projeto Fabiano Responde, que é dentro de uma coisa maior aí, que é o Schede Foto. Então, nós nos surpreendemos e chegamos no momento que nós temos tantas pessoas assistindo os nossos vídeos ali no WhatsApp, que a gente agora está contratando aí um robô para poder gerenciar a transmissão dos nossos vídeos para tanta gente. Então, eu agradeço você que está participando. A gente sempre diz ali que não teremos condição de responder a todos, porque realmente é muita gente, mas sempre que possível, a gente adora, né, Fernando? Sim. E ali responder é mais forte do que eu. Às vezes a gente puxa, se você responde para um, tem que responder para outro, mas a gente acaba respondendo dentro do possível. Então, se em algum momento você colocar alguma pergunta lá no WhatsApp e não tiver a resposta, venha aqui ao vivo, porque a gente está aqui para conversar com você, a gente está aqui também para fazer uma extensão do Fabiano Responde. Para quem nunca veio ao Papo de Foto, os Papos de Foto normalmente eles são temáticos. Então, a gente já faz aí um Papo de Foto ancorado em determinado tipo de fotografia. Por exemplo, paisagem à noite, foto de cachorro, como do vídeo de hoje, retrato, viagem romântica, e são inúmeras, já temos 30 e poucos temas aí já trabalhados. E nós pretendemos voltar nesse formato, que sempre foi muito legal, né? Sim. E a gente volta ao formato. E o Fabiano Responde vai ser só hoje mesmo, a gente fazendo aqui um bate-papo direto, respondendo pergunta e tal. Se a gente avaliar que isso vai ser muito bom para reforçar o Fabiano Responde pelo WhatsApp, nós podemos considerar aí de fazer de novo, ou abrir aí um horário para um Fabiano Responde ao vivo, que também é bem divertido, né? Também. E é isso aí. Então, recados paroquiais dados. Maravilha. Agora vamos aqui a batuta do nosso maestro, Fernando Magalhães. Isso, a gente já está com algumas mensagens, pessoal sinalizando ali no chat, dando boa noite. Silvana dizendo que os vídeos são muito bons, né? Muito obrigado pelo carinho. Helenise aqui, nossa conterrânea, de Curitiba.
E já temos uma pergunta marcada aqui. Aliás, o Carlos informou que é de Sorocaba, mas marcou como pergunta. E, ok, já foi lá para o chat. Bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Né? Então, nós estamos aqui com uma programação de responder algumas perguntas que foram enviadas, né, na semana passada e nesta semana, e analisar também algumas fotos que foram enviadas por e-mail ou através da postagem lá do Facebook, né, onde a gente recebe esse material para poder fazer a seleção, o planejamento dessa apresentação para falar com vocês. Então, vamos a sequência... Planejamento, mais ou menos, né? Porque o Fernando ele tenta organizar para a gente ter uma estrutura dentro do programa, mas aqui, gente, é ao vivo. Então, eu gosto de dizer isso para que você nos conceda, você, nosso prestigiador, telespectador hoje, sim, nos conceda o direito ao erro, né? O direito a enfiar o pé na jaca. Porque nós estamos ao vivo e isso é que fica divertido, né? Então, vamos lá. Vamos começar a falar de foto. E já temos vizinhos se encontrando aqui, Betinha e Carlos, ambos de Sorocaba. Vamos lá. Então, tem aí a tela de apresentação, de abertura, e a gente vai começar, Fabiano, com a pergunta que foi interrompida pela queda da transmissão na semana passada, que é também de um Carlos, mas esse lá de Santana do Paranaíba. Então, ele está perguntando como é que ele faz para deixar as fotos dele de JPEG em alta definição com detalhes preservados, da mesma maneira que se fosse feito em RAW. Bem, quando você faz a pergunta, eu acho que é legal, daí volta para a gente lá, será? Para a gente falar, eu gosto de falar olhando para as pessoas. Bem, Carlos, não tem. Na verdade, não existe uma maneira de você preservar os detalhes no JPG como você tinha no RAW. Porque o RAW, ou RAW, The RAW em inglês, né, ele é um arquivo que vem com toda a informação digital do seu sensor eletrônico. A partir do momento que você opta pela câmera gravar ele em JPG, a câmera já vai comprimir essa informação e quando ela comprime, ela já também adiciona ao seu arquivo RAW alguns parâmetros de ajuste que você possa ter feito na sua câmera. Por exemplo, intensidade de contraste, saturação, brilho, ou até mesmo que você não faça absolutamente nada. O próprio computador da câmera ele já faz um tratamento da imagem, que é aquela imagem que você vê no visorzinho traseiro da sua câmera. Por isso que muita gente tira foto, por exemplo, de celular, os celulares mais modernos, aí vê aquelas imagens belíssimas, vai comparar com o arquivo RAW de uma câmera de última geração e você verá que que a foto no celular está muito mais bonita. Por quê? Porque ali ela já tem um tratamento de imagem que é feito pelo computador do celular. Então, o JPG ele já vem comprimido com esse tratamento digital da sua câmera. Então, o que eu diria é o seguinte, se você quer ter total informação digital para depois você fazer um trabalho totalmente independente, com riqueza de detalhes, num processamento de imagens como Lightroom, no programa de processamento de imagens como Lightroom ou Photoshop, eu recomendo que você ou fotografe só em RAW, ou você tem a opção de fotografar em RAW mais JPG. Todas as câmeras têm essa opção. A dificuldade é que você vai ter em grande parte da sua memória ocupada rapidamente, porque o arquivo RAW é um arquivo bem grande, mais JPG, mas você tem as duas imagens. Daí, de repente, você pode já ter o JPG prontinho ali, para, de repente, enviar ele para a mídia digital na hora, e o RAW, se você quiser depois tratar ele com mais calma. Existe essa possibilidade. Mas o arquivo RAW, ele sempre vai ter mais informação digital e riqueza de detalhes do que o JPG. Fabiano, a Isis, que está conosco pela primeira vez, e é de São Paulo, ela está perguntando como é que ela sabe se a câmera dela está em RAW. Você tem ali, em algum momento, porque muitas pessoas perguntam das suas câmeras. Eu uso Canon, então eu tenho facilidade em dizer como funciona na Canon. Nas outras marcas, é tudo muito parecido, mas o lugar onde está, dependendo do modelo da sua câmera, o menu ele é acessado de maneira diferente, a terminologia também. Mas eu lhe digo que isso vai estar vai estar na resolução da imagem. Você vai ter no seu menu lá
resolução da imagem ou definição da imagem, da foto, né? E você vai ter possibilidade de ver quantos megapixels por megapixels que você tem possibilidades de setar para a tua imagem. Você normalmente consegue colocar imagens em bem baixa definição até o máximo da definição possível. E aí, nesse mesmo menu, você vai ter a opção RAW. Então, no mesmo lugar onde você seleciona a resolução da sua foto, você seleciona em RAW. E ela aí já me dá um gancho aqui para falar que eu sempre recomendo isso muitas vezes. Nunca faça fotos que não esteja na maior resolução da sua câmera. Você fazer fotos menor do que a resolução máxima da sua câmera só é justificado em duas situações. Ou porque você está com um limite muito apertado de memória, e hoje em dia a memória custa relativamente barato, então não justificaria, mas você quer poupar a memória, ou então você está fazendo fotos ali que não tem compromisso nenhum com a qualidade, e você quer mandar rapidamente pela internet, por e-mail, por WhatsApp, ou qualquer coisa. Por exemplo, você está fazendo uma foto ali de um carro para vender, né? Então você vai lá para anunciar por um anúncio. Quer dizer, se você colocar bonitinho ali o carro, tá ok. Então você pode, de repente, fotografar em baixa resolução. Mas, de uma maneira geral, sempre em alta resolução. Por quê? Porque, de repente, você faz aquela foto. A foto da sua vida. E depois você vai ver que ela estava em baixa resolução. Aí você enfiou o pé na jaca e acelerou. Então, não deixe isso acontecer, porque as melhores fotos acontecem nos momentos que você não prevê. Então, esqueça nada abaixo da mais alta resolução da sua câmera. E nada de guardar foto no memory, no SD da câmera. Guarda no HD externo ou na nuvem, né? Sempre, não deixa ali não. E daí também mais um gancho, essas duas perguntas, eu não me contei, vou acabar tendo que falar sobre isso. RAW, pessoal, é para você depois tratar essa imagem no Lightroom, que a gente aconselha, ou um outro programa qualquer de edição, Photoshop e tal. Agora, se você não vai tratar ela no pós-processamento depois, fotografe em JPG. Como eu disse, a imagem JPG é uma imagem muito mais bonita. O RAW só justifica se você for fazer a edição de imagem. E aí eu sempre digo que você deve fazer a edição de imagem. E eu vou um pouquinho além. Se hoje você não sabe fazer isso, não sabe como trabalhar no Lightroom, fotografe em RAW, porque logo, logo, se você se interessar, você vai aprender comigo. A gente tem curso Lightroom Essencial, na nossa área de assinantes, que ensina você sair editando já muito bem, e muito rápido, e muito simples. Aí, se você já tem aquelas fotos passadas em RAW, você vai, de repente, voltar para uma imagem e poder fazer ajustes que você nem imaginava que eram possíveis. Então, eu aconselho, fotografe em RAW. Maravilha. Tinha mais uma pergunta, Fernando, naquele slide? Tem mais uma pergunta aqui relacionada aos aplicativos, né? O Carlos fez a pergunta dos aplicativos, vamos aqui. Está lá. O que você acha dos programas alternativos como GIMP e Darktable? Então, Carlos, na verdade não são aplicativos, são programas alternativos. Esses programas, pelo que eu sei, eles são programas de edição de código aberto. Digamos assim, em português objetivo, são concorrentes aí do famoso Photoshop em código aberto. Significa que as pessoas contribuem, pessoas do planeta inteiro contribuem para a melhoria daquele programa e ele vai ficando realmente cada vez melhor. Existe, por exemplo, o Windows é da Microsoft, todo mundo sabe. E tem o Linux, que é um sistema operacional de código aberto. Então, é semelhante. Eu, honestamente, não conheço esses programas para te dar uma opinião. Por quê? Porque eu estou ultra satisfeito com o Lightroom e o Photoshop. Tenho ainda muito a aprender. Eu acho que a pessoa passa a vida aprendendo a trabalhar, principalmente no Photoshop. Então, é um programa que é feito pelo líder mundial desse setor, que é a Adobe. Não estou aqui fazendo jabá para a Adobe, porque a Adobe ainda não nos paga nada, né, Fernando? Não Sim. nos paga nada. Mas o fato é que você tem tutoriais e pessoas em todo o mundo esmiuçando o Photoshop. O que você pensar em fazer de imagem, você pode fazer lá com total qualidade. E mais, a Adobe atualiza periodicamente o Photoshop e você, hoje, a valores de hoje,
você pode pagar R$ 35 por mês para ter acesso à versão mais atualizada do Photoshop e do Lightroom. Então, eu não vejo necessidade de ir lá procurar informação sobre esses programas. Eu procuro otimizar o meu tempo aprendendo mais Photoshop. Agora, eu também não sou uma pessoa de cabeça fechada. Eu acho que se você gosta de programas, essas coisas, tem que ir. E eu digo mais, eu vou verificar esses programas o dia que eu começar a ver que eles estão fazendo alguma coisa que o Photoshop ainda não é capaz de fazer. Aí sim, eu vou me interessar em conhecer esses programas. É um grande desafio para essas plataformas aí, e eu espero que tenha sucesso, porque a gente precisa realmente de concorrência para que a coisa fique cada vez melhor. Então, eu acho que esses programas alternativos são super bem-vindos, mas eu ainda, por uma questão de otimizar o meu tempo, eu ainda não conheço. Né? Fabiano, se você for lá, depois me conta se é legal. O assunto dos cartões está rendendo, e a gente tem mais 2 perguntas sobre cartões. Né? Então, o Sérgio está dizendo assim, qual o melhor cartão de memória SD para fotografar em RAW? Tem diferença entre os cartões para fotografar? Existe. O que bom, basicamente é o tamanho da memória, ainda não vou nem entrar nessa questão, que é ali hoje em dia um cartão pequenininho aí, 16 GB, depois tem 32, 64. Mas o que difere um cartão de um outro é principalmente a velocidade como é que a gente fala? De registro, não, é de registro de dados e também de leitura. Então, o que muda? Se você vai fazer um filme, por exemplo, que é muita informação digital entrando na tua câmera, processada, e você entrando no seu cartão de memória, perdão, aí você precisa de um cartão de alta velocidade, que tenha muitos bits por segundo, né? Na verdade, são megabits por segundo, eu acho. Então, você tem que comprar um cartão de memória rápido. Pro RAW, o RAW é uma imagem, é uma fotografia. Honestamente, você não precisa ter um cartão rápido. É desejável se você faz, se a tua câmera é bem avançada e você faz muitas fotos em disparo contínuo, que é aquela que parece uma metralhadora, que faz uma série de fotos com o botãozinho pressionado ali na sequência, aí o seu processador vai escrevendo no cartão de memória. E um cartão rápido, talvez, ele faça diferença para você. Mas, de uma maneira geral, você não precisa se preocupar com a velocidade do cartão de memória para a fotografia. Isso é um problema mais ligado a vídeo. E a coisa se estende aqui, pergunta se vale mais a pena ter 2 cartões classe 10 de 32 GB ou 4 de 15, o 4 de 16, já viu o cartão de memória de 512 GB. Eu respondo assim. Longe. Eu não sabia que o cartão ia render tanto. Legal, assim. mas então eu vou falar sobre isso. Mas tudo é bacana, né, a gente conversar. Eu não gosto eu tenho cartões de memória, os que eu mais uso são de 32 GB. Tá? Pode ser que existam profissionais aí que discordem de mim, mas eu vou dizer para você o que eu faço. Eu tenho vários de 32 GB e tenho alguns de 64 GB. Mas para foto de grande importância, eu prefiro, que na verdade todas que eu saio para fazer, eu julgo de grande importância, eu prefiro usar os 32. Por quê? Porque se você tem um problema, por alguma razão, no seu cartão de memória, e olha, eles quebram, se você tiver 64 GB, você vai perder 64 GB de informação. Se você tem 32, você vai sofrer por 32 GB. Agora também, um de 16 GB, acho miúdo demais. Aí tem que ter um monte de cartão. Eu perco, me confundo, aí não dá. Então, 32 tem foto RAW para burro que eu posso pôr ali. E vou juntando eles organizados na minha mochila e vou trocando à medida que eles vão enchendo. Os de 64 eu uso para vídeo. Eu raramente uso 64 GB para foto, por conta disso. E aí eu aconselho que você se acostume a chegar na sua casa e pegar o cartãozinho e passar já para um HD externo, para você ter ali a sua imagem segura. Porque o cartãozinho, ele quebra. Eu adoro contar história, mas oportunamente eu vou contar para vocês de um episódio recente que me custou uma pequena fortuna com um problema do meu slot do cartão de memória na minha Canon 80D. Foi sinistro. Então, problemas acontecem.
É isso aí. Agora eu não sei de onde que você tirou isso, que você perde cartão, né? Porque a gente sai para fazer a produção de foto, os vídeos para vocês. É seu nome cuidar. É tudo tão organizado, tudo tão... Abre lá aquele zíperzinho da mochila verde e pega ali para mim, Fernando. Ok, vamos lá, pega, tá lá. Não perde nada, não perde nada. Meus Deus! Não sei de onde ele resolveu soltar essa aqui para vocês. Não perde nada. Vamos analisar uma foto aqui. A turma do papo do cartão ali está longo no chat, mas a gente precisa avançar e vamos lá, então, para a foto do Márcio. Márcio retratou e mandou e disse para ele: essa foto é da minha futura esposa, Geni. Que bacana. É isso aí, a gente tem que fotografar, acima de tudo, o que ama. Né? Então, Geni, você está em alto conceito aí. Agora, o que a gente vai falar dessa foto aí? A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, né? Dizer para você que vai, nas próximas oportunidades, enviar a sua foto, né, para que a gente possa, dentro das que a gente recebe, escolher para mostrar nos papos de foto, faça como o Márcio fez. Coloque com qual câmera você fotografou, qual lente você utilizou e os parâmetros ali, porque daí para quem assiste vai ficar muito mais interessante e somado aos conhecimentos que você já tem, as dicas que o Fabiano passa, isso vai ser muito mais produtivo para a sua informação, para a sua evolução. Dito isso, vamos... Fernando, tem perguntas sobre essa foto ou é só para a gente bater o papo? É para você analisar. Tá, então tem muita coisa para falar sobre essa foto, mas eu vou falar assim, sobre o que eu acho que é mais relevante, que é uma questão muito perguntada aqui para nós, que é como eu faço para desfocar somente o primeiro plano. Né? É muito comum as pessoas desfocarem o segundo plano, ou seja, aquilo que está atrás do seu tema principal, que naturalmente aqui é a Geni. Então, é Geni o nome dela, né? Sim. Então, como ele fez para desfocar as flores? Pessoal, o princípio é o mesmo. O desfoque acontece controlado por dois fatores que são conjuntos. O primeiro é a abertura do seu diafragma. Quanto maior a sua abertura de diafragma, mais rasa é a sua profundidade de campo, portanto, mais desfoque você tem. E quanto mais próximo você está do seu tema, também mais desfoque você tem. Então, nesse caso aí, ele está fotografando em 200 milímetros, ou seja, nesse caso, a lente zoom, ela simula para o sensor eletrônico uma proximidade. Ele não está fisicamente próximo, mas o zoom, vamos dizer assim, ele simula uma proximidade ao seu tema. Então, quando você fotografa em grandes distâncias focais, que é o popular zoom, você tem mais chance de desfoque, profundidade de campo mais rasa. E vai usar aí o 5.6, que deve ser a maior abertura dessa lente. Então, ele está pronto para ter um bom desfoque. Está fotografando em longa distância focal, que é o mesmo que estar muito próximo ali do seu tema, e está com a maior abertura da sua lente. Então, o que ele deve fazer? Ele deve congelar o ponto de foco no rosto da Geni. Como se faz isso? Você vai lá, normalmente você tem vários pontos de foco, mas você pode escolher o ponto central do seu visor, coloca bem no rosto, na verdade eu digo nos olhos, para ser mais preciso, da Geni, aperta meio botãozinho disparador e segura. Não vai até o fim para tirar a foto e também não solta. Quando você segura, você congela o foco no rosto dela. Aí agora ele vai recompor o quadro, colocar a Geni lá no canto esquerdo, colocar ali no primeiro terço de baixo para cima essas flores bonitas e agora sim ele vai até o final. Aí ele manteve o foco na Geni, mantendo o foco na Geni, ele vai desfocar as flores por conta da abertura e, no caso, da grande distância focal. Então, é assim que a gente desfoca o primeiro plano. É do mesmo jeito que desfoca o segundo. Basta que você congele o foco no seu tema e no primeiro plano você tem alguma coisa muito mais próxima, que é o caso das flores. Né? E daí já vou contar para vocês que nós temos um vídeo em breve que será publicado, que é uma coisa que me pediram muito, como fazer os retratos com luzes de Natal, os LEDs de Natal. E a gente fez um vídeo que ficou muito bacana, né, Fernando? Nossa, muito bacana esse vídeo, que é um vídeo como eu fiz essa foto,
que logo a gente vai publicar, e ali você tem muito desfoque de primeiro plano, porque as lampadinhas elas estão todas desfocadas. O princípio é exatamente o mesmo. E vamos dar parabéns ao Márcio, que retratou a patroa ali com muita competência. Muita composição muito bonita, um chaminé belíssimo ali, aquela luz magnífica no fundo, e jogou um balanço de branco aí mais pro amarelo, né? E isso aí deu aí esse verde bonito, também muito bom. Maravilha. Bastante gente chegando agora na transmissão, então boa noite aqui para a Helena. Boa noite, pessoal. Para o Francisco, que estão nos cumprimentando nesse momento. Vamos lá, agora vem uma pergunta lá de Chapecó, da Amélia, né? Como fazer, Fabiano, my friend, a melhor foto de criança? Volta lá, a gente na tela. Bem, essas perguntas genéricas, elas rendem, não é uma aula, né? Elas rendem um curso que a gente tem aqui, né? Nós temos um caminho imenso à frente, e fazer fotos de criança é um curso que está nos nossos planos. Então, é muito difícil eu te dar uma solução em pouco tempo. Mas eu posso fazer, te dar dicas, né? Que eu acredito que eu até já fiz um Fabiano Responde sobre isso, não sei se já foi publicado, que é o seguinte. Primeira questão, criança, você tem que se abaixar. Um erro muito comum é fazer foto de criança olhando a criança, você de pé e a criança lá embaixo. Aí a sua imagem não fica profissional. Abaixe-se e ponha a linha da sua lente na altura dos olhos da criança. A sua foto vai ter aí uma melhoria muito grande. E existem exceções, né? Eu digo assim, eu já vi muitas fotos bacanas quando a pessoa tira de cima para baixo, normalmente é quando a criança está fazendo alguma travessura, né? Que você tem aquele ar de peguei no flagra. Então a criança está ali enfiando a mãozinha no bolo, fazendo alguma coisa assim, aí você chega e tira aquela foto de cima para baixo, a criança aparece lá com a mãozinha suja. Aí essa foto tem uma nova dimensão. Mas é um caso específico. Regra geral, se abaixe, deite, se ajoelhe, mas alinhe com a criança. Outra dica importante é, você precisa de velocidade de obturador alta, porque as crianças se movem. É muito difícil você deixar uma criança ali estática, a menos que ela esteja pousando para você. Claro que fotos pousadas são bacanas, mas as fotos de criança mais bonitas são espontâneas. Então, você tem que ter uma velocidade de obturador alta. Procure trabalhar acima de 1 por 125 de segundo. Acima. E aí muita gente quer fazer a foto da criança dentro de casa com essa velocidade. Não tem luz, né? Aí você teria que subir bastante a tua ISO e a tua câmera teria que ser uma câmera mais profissional. Se não é o seu caso, use o flash. Não tem jeito. Então, o melhor é ou você usa flash ou você procura fazer as fotos com o ambiente mais claro fora de casa. Então, a primeira dica é abaixe o nível dos olhos. A segunda é procure a velocidade do obturador alta. E, por último, abuse do seu... Passou uma Harley Davidson de escape aberta. A outra dica é abuse do seu zoom. Use bastante distâncias focais longas. Puxe o teu zoom e haja meio que como um paparazzi da criança que você quer fotografar. As crianças ficam lindas quando estão espontâneas, brincando, interagindo com o cachorro, com o amiguinho, com o irmão, sei lá. Então, procure se afastar para não interromper aquele momento e com o obturador em velocidade alta, você abaixado vai captar aquele momento. Eu me dando aquela sensação de que já falei sobre isso, porque a gente publicou uma foto do João correndo na praia, né, no Instagram, isso. E eu falei exatamente sobre isso lá. Então, se você já leu e eu estou repetindo, me desculpe, agora é tarde. Muito bem. Então, tem duas fotos, né, que o Fabiano vai mostrar de uma forma. Legal. Olha aí, Amélia. É para você. Então, aí essa foto está sendo feita daquele jeito que eu não aconselho que você faça, que é o adulto está de pé e está fazendo a foto olhando para a criança sentadinha ao chão. E agora, a forma correta. Eu deitei aí para fazer a foto do Ori, né, esse bebê lindíssimo aí, deitado. Eu fiz das duas maneiras porque essa foto faz parte do nosso curso Retrato a Jato, que está lá na área de assinantes.
Então é um exemplo que a gente usa justamente para ilustrar essa questão aí. O Ori é filho do casal que faz a produção e edição dos nossos vídeos, né? Max e Tamires. Nossa equipe, né? Nossa equipe. Então, tem as duas lado a lado para vocês verem a diferença que dá quando você se preocupa com o ponto de vista, com a composição. Exatamente isso aí, Fernando. Legal? Vamos para a próxima, então? Pergunta. Agora, a Dri Fernandes, daqui do interior do Paraná, Carambeí, ela diz assim, qual, Fabiano, é o segredo para a gente tirar uma boa foto à noite? A lua, ela diz que já desistiu. Pode ser de pessoas e lugares à noite na rua. Diz para ela qual é o melhor equipamento que ela tem que comprar para conseguir foto bonita à noite. Bem, Dri, primeiro que vou falar sobre a Lua. A gente já teve um papo de foto sobre a Lua, a gente tem Fabiano Responde ensinando a fazer foto da Lua, é um assunto que já rendeu bastante e a gente sempre revisita. E eu vou ser assim, simples com relação à Lua, como você mencionou que está com o seu celular J5, foto da Lua com o celular, esqueça. Não vai ficar legal. E eu digo isso com uma certa ressalva, porque hoje em dia os celulares estão ficando cada vez melhores. E talvez uma foto com o melhor celular do momento aí fique razoável, mas ficar uma foto muito boa não vai ficar, porque o celular ele tem uma lente muito aberta, é uma grande angular. E para fazer uma boa foto da Lua, você precisa de muito zoom, muita distância focal. Então, por isso que com o celular fica meio difícil, a Lua vai ficar um pontinho branco lá na sua tela. Qual equipamento comprar para fazer fotos à noite? Na verdade, eu diria que qualquer equipamento fotográfico, celular incluído, que tem regulagem da ISO, ou seja, você pode alterar a ISO, que é a sensibilidade do seu sensor eletrônico à luz, você pode fazer uma boa foto à noite. Você precisa reduzir o valor da sua ISO e manter o seu equipamento, a sua câmera estática, ou usando um tripé, ou apoiando firmemente em algum lugar. Porque se você baixa bastante a ISO, você vai acabar tendo velocidades do obturador muito lentas, e por isso você precisa a sua câmera imóvel, idealmente em um tripé. Então, se você fizer uma foto à noite com uma ISO muito baixa, vai ter boa qualidade. Mas aí você adicionou um dificultante lá, que é pessoas à noite. Aí já complica um pouco mais, porque pessoas se movem. E se você tem ISO baixa, velocidade do obturador bem baixa, você não vai conseguir nitidez nas pessoas. Mas eu te digo, as pessoas caminhando, com aquele efeito de movimento à noite, fica legal também. Mas se você quiser as pessoas estáticas, você vai precisar de uma luz artificial. Ou um flash, ou um refletor de LED, alguma coisa assim. Ou então, você passa a ter um equipamento profissional que vai trabalhar em ISOs bem altas com boa qualidade à noite. E aí você vai poder aumentar a velocidade do seu obturador e congelar também o movimento das pessoas. Aí eu estou falando já de câmeras mais caras. Se você está no celular, isso para você seria aí um terceiro passo, né? O primeiro passo era você comprar uma câmera de entrada, é o que eu sugiro. Daí, segundo passo. E daí depois, se você quiser, você compra um equipamento mais caro. Eu não aconselho que você vá direto para o mais caro, porque eu acho que a escola do equipamento de entrada ela é muito válida. Antes de mostrar a foto, Fabiano, que você separou para ilustrar a questão da foto à noite, eu queria comentar aqui que o Carlos ele está perguntando o seguinte: para fotografar queima de fogos de artifício, né, ano novo chegando aí, teleobjetiva ou grande angular? Olha, eu já fiz essa foto dos dois jeitos. Tem uma no e-book, né? Tem. Vai depender da distância que você está dos fogos de artifício e do cenário todo, né? De uma maneira geral, eu optaria pela grande angular. Porque o fogo de artifício sozinho, ou então num plano fechado, ele talvez não vá retratar a festa, que é o que você normalmente quer mostrar com o fogo de artifício. Então, uma grande angular, ela vai te dar todo o panorama acontecendo, as pessoas, sei lá onde é que vai estar estourando fogos. Então, eu preferiria a grande angular, mas não é regra geral.
né? E aí, como fazer a foto do fogos de artifício? Ele não me perguntou, mas eu já vou dar uma dica para as pessoas. Também temos antes de falar, um vídeo que nós gravamos esses dias, que é fotografando rastros de luz. Vai ser publicado em breve. A técnica para os fogos de artifício é muito parecida. Eu diria que até é a mesma. Para fogos de artifício, eu aconselho que você use o modo B da sua câmera. Você tem ali prioridade de abertura, de velocidade, manual, automático, P, e tem também B, de bola, ou na verdade é B de bulb em inglês, que você vai apertar o botãozinho, seu obturador vai abrir, e enquanto o fogo de artifício estiver riscando o céu, o seu dedo está lá grudado, mantendo o obturador aberto, que é isso que faz o modo B. A hora que acabar o rastro de luz do fogo de artifício, você tira o dedo, e aí o seu obturador fecha. É assim que se faz fogo de artifício. Mas aí você também precisa ter atenção à sua ISO. Porque se a sua ISO estiver muito alta, todas as luzes estáticas daquela cena vão estourar toda a sua foto. Você precisa de uma ISO normalmente baixa para fazer isso. E aí você, dependendo da condição de luz que você tem no lugar e no fogo de artifício, você vai ter que balancear a sua ISO com a sua abertura, porque a velocidade você vai dar no dedão aqui mesmo. Aí a abertura, eu sempre aconselho aí uma abertura 8 ou 11, porque você precisa de ter uma boa profundidade de campo para fazer essa foto também. Legal. E nessa hora, eu deixei para agora uma pergunta que a Silvana fez lá no início, né? Relacionada a como se faz aquelas fotos de noite que você usa a pintura da lanterna de luz, né? Que a gente já teve a oportunidade de conversar. Então, nós vamos fazer um vídeo também sobre isso. Muita coisa legal aí. Mas a gente faz essa foto, na verdade, da mesma maneira que se faz os fogos de artifício, com uma facilidade. Quando você faz fotos com caminhos de luz, que a gente chama de pintando com a luz, dependendo de onde se você estiver num lugar bem escuro, você pode usar ISOs até um pouco mais altas e você não vai ter a tua cena toda estourada. Porque o que estoura a cena quando você está segurando o botãozinho do obturador aberto são as luzes estáticas que estão no lugar. Legal. Tem uma pergunta como postas de luz, né, por exemplo. Uma pergunta sobre a área de nitidez das lentes. Como que ele acha a área de nitidez das lentes, eu acho que fica muito específica, dá para responder. Não é tranquilo. Eu vou responder rapidão essa pergunta. Como acha a área de nitidez das lentes? Ele usa uma 18-55 e uma 75-300. Normalmente, por padrão, você tem 2 f-stops, depois, a melhor nitidez da sua lente está 2 f-stops inteiros, depois do menor f-stop que a sua lente alcança. Então, por exemplo, f-stop, na verdade, o f-stop são as aberturas, né? Vamos dizer assim, vamos colocar assim de uma forma objetiva, as aberturas cheias, que é 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 e, se eu não me engano, 22. Então, se a sua lente é uma lente, por exemplo, f4, a melhor nitidez da sua lente vai estar 2 f-stops cheios depois. Então, depois de 4 tem 5.6 e 8. Então, f8.0 deve ser a melhor nitidez da sua lente. Se você tem uma lente 2.8, então já vai ser f5.6. Normalmente, a melhor nitidez de todas as lentes, né, vamos contar com aquelas lentes caras e claras, de forma geral, está entre 5.6 e 11. Se você estiver nessas 3 aberturas, você vai estar numa área de nitidez bem boa. Maravilha. Então vamos lá, mas isso é assim, deixa eu falar assim, isso é uma convenção geral. Mas existem lentes, por exemplo, a minha 24-105mm, ela começa em f4. E a melhor nitidez dela é em f4.0. Então, cada lente tem a sua particularidade. Mas, de uma maneira geral, não tem erro essa regrinha que eu falei. Show de bola. Vamos dar uma olhadinha, então. O Fabiano separou uma foto noturna, que foi publicada recentemente aí nas nossas mídias, Facebook e Instagram. E o que você quer complementar com ela? Não, eu publiquei essa foto nas nossas mídias sociais justamente porque tem muita gente aí, alunos já da gente, pessoas que estão ali no Fabiano Responde, Facebook e tal, YouTube, que vem com aquela
questão de, puxa, mas você faz foto assim porque a tua câmera é top, né? Tua câmera é full frame, e eu não vou conseguir chegar aí com o meu equipamento. E essa foto eu fiz com a T1i, né? Que é a tataravó? Tataravó. Agora, a mais popular da Canon que a turma usa aí é a T5i. Já tem até T9i no exterior. Mas aqui nós temos a T5i e T6i. Era a T1i quando eu fiz essa foto aí. E a minha lente era a que eu sempre indico, a 18-200. Então, essa foto, ela tem uma qualidade extrema, e eu tenho muito orgulho de ter feito essa foto com essa câmera, para mostrar que a ISO baixa, essa foto acho que foi feita em ISO 100, se eu não me engano, a ISO baixa, ela te dá qualidade, e ela me ajuda a ilustrar o que acabamos de falar para a Dri. Né? E esse barco ainda, ele estava andando. Ah, não, essa aí eu acho que eu aumentei um pouco a minha ISO, porque o barco estava andando. Então eu precisei, o barco estava em movimento, lento, né? Mas ele estava em movimento. Aí eu tive que subir um pouco a ISO e fiz uma velocidade bem baixa, mas assim, foi um desafio, né? Mas eu quis mostrar que quase não tem ruído eletrônico, tem muita qualidade, com uma câmera de entrada antiga. Maravilha. Ou seja, você pode. Legal. Recebemos da Helena, não sei se é a Helena que está conosco ali, que já manifestou-se pelo chat, diga se for, ela celebrando que já, com as dicas que tem recebido pelo Fabiano Responde, já tem alcançado resultados que está deixando ela mais contente aí com as fotos dela, Fabiano. Que bacana. E, bom, aí eu só tenho também a comemorar junto com a Helena, porque a nossa alegria é a alegria de quem está fazendo uso da informação que a gente está divulgando. Então, a delicadeza da foto dela aí foi muito bacana, né? Eu acho que se você tem a sensibilidade para localizar, para identificar uma imagem bonita, que vai ficar bacana na fotografia, você já está com mais do que 50% do caminho andado. Porque aprender técnica e como fazer é uma coisa que você pode fazer, pode aprender depois. Agora, não adianta nada você ter toda a técnica e conhecimento se você não tiver a sensibilidade, a criatividade para ter uma foto, fazer uma foto bacana. Então, Helena, obrigado por ter dividido com a gente e a gente está super feliz aí com você também. Maravilha. Entrando aqui agora uma pergunta da Abril, que ela trabalha com fotografia em praias e passeios de escuna, Fabiano. Que vidão, hein? Coisa boa, hein? Você recomenda investir numa câmera com 24 megapixels ou 18 megapixels é suficiente? Além disso, o kit de lente 18-55, porém, vai uma 70-300 ou uma 55-250? Então, eu acho que eu vou aproveitar aí a deixa dela para responder essa pergunta que é feita de maneiras diferentes em várias situações para nós, que é qual câmera devo comprar? Né? Claro que existem situações que demandam alguns tipos específicos de lente, mas de uma maneira geral, e vai se aplicar a resposta como é o nome da nossa querida ali? Abril. Abril, que lindo nome. Vai ser útil para Abril, que é o seguinte. Primeiro, esqueça a questão dos megapixels. 18 megapixels, 20, 24. Antigamente, você quer falar, Fernando? Eu quero falar, só lembrando que a nossa próxima pergunta está relacionada a uma pergunta sobre melhor lente também, né? Que é qual é a melhor lente para desfocar o fundo. Então, não sei se nessa tua contextualização encaixa isso ou não, mas se for, aí você já aproveita e emenda. Não, vamos falar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra são coisas que se complementam, mas uma coisa é isso aí. Mas então, o megapixel, antigamente a gente se preocupava muito com isso, porque à medida que as câmeras foram aumentando o megapixel, a qualidade da imagem foi ficando brutalmente melhor. Mas a partir de um determinado momento, eu diria ali dos 15 megapixels para cima, não é mais o megapixel que importa. Né? Você não tem muito que se preocupar com o megapixel. O que você tem que se preocupar em qualidade é com o tamanho do seu sensor eletrônico. Quanto maior o seu sensor eletrônico, melhor vai ser a sua imagem. Porque maior vai ser o pixel. Porque o pixel, na verdade, ele é um ponto de captação de luz que está no seu sensor eletrônico. Claro que no pixel de uma imagem que você vê no seu monitor, é um pontinho de luz que você está enxergando. Mas pense que na câmera é o contrário.
é o ponto de luz que está captando a luz. Então, quanto maior o seu pixel, mais detalhe, mais qualidade de luz ele vai registrar na sua imagem. Portanto, quanto maior o sensor eletrônico, melhor a qualidade. Sendo objetivo, se a sua câmera troca as lentes, ela deve ter um sensor de um bom tamanho para você fazer essas fotos que você quer fazer aí de escuna, profissionalmente, retratar o pessoal. Uma câmera que troca as lentes vai estar com uma resolução bacana para você. E ela tem uma zona de conforto aí, porque os passeios são, acredito que sempre de dia. De dia. Né? Então, com luz, tudo mais fácil. Então, se você tem você deve ter uma câmera, se for Canon, de sensor APS-C, se for uma Nikon, deve ser um sensor, ou a Sony também é APS-C. Se for uma Nikon, você deve ter uma câmera de sensor DX, que é o sensor cropado, que aí não é um sensor full frame, mas vai estar louco de legal para você, tá? Se quiser um negócio muito fera, muito bom, vai para uma full frame, que tem um sensorzão grande. Daí, qual câmera comprar? Qual lente? Ela perguntou, né? Conjunto de lentes. Para o teu caso e para o da grande maioria das pessoas, a primeira lente que eu, humildemente, aconselho que você tenha é uma lente que vá desde o bem aberto, grande angular, que no caso seria 18 milímetros, até o bem fechado, que é a teleobjetiva, que vai trazer para perto a cena para você. No caso, 200 milímetros. Então, se você tem uma lente 18-200, se a sua câmera é Canon é EF-S 18-200, quando tem S, funciona só para sensor cropado. 18-200 é uma lente grande já, tem um zoomzão, mas ela te dá uma qualidade de imagem muito boa pelo que ela custa, certo? Essa lente custa mais ou menos o preço do corpo da sua câmera, mas ela é muito melhor que essa lente do kit, que a gente chama que é a 18-55. É melhor em todos os aspectos. É a melhor lente do mundo? Não é. Mas ela resolve o seu problema, porque quando você está numa escuna, puxa, você está aqui perto, tá aqui o Fernando está aqui na escuna, eu quero fazer uma foto dele, aqui você precisa de uma grande angular, você não vai conseguir fazer com uma longa distância. Por outro lado, o Fernando está fazendo uma macaquice belíssima lá na proa da escuna, e você está lá no timão. Vai sair correndo no mar, revolto, com vento? Não, você puxa o zoom e pá, pega ele lá na proa. Então, essa flexibilidade é super importante. Vai comprar seu equipamento? Sugiro que 18-200 como primeira lente. Isso vale também para quem está começando com eventos. Casamento, formatura, todo tipo de evento. Flexibilidade na hora de você estar com a sua lente ali é muito importante. Tá? A Sirlene tinha perguntado aqui também qual a melhor câmera a comprar. Eu já mandei aqui o vídeo, né, do Fabiano Responde para ela, né? Mas uma coisa que para quem está pensando em comprar, a gente precisa deixar muito bem claro, assim, você não precisa comprar junto com a sua câmera a lente do kit. Ela é uma opção, uma lente que torna esse conjunto mais em conta, caso você esteja fazendo um esforço para chegar naquele valor de investimento, mas caso você tenha a capacidade de investir mais, não compre a 18,55. Compre a 18,55. Daí o que você faz é comprar o corpo separado e a 18,200 separado. Não vende o conjunto. Agora, o Fernando foi muito feliz aqui. A gente fala isso, né? E às vezes a gente frustra as pessoas. Puxa, mas vai ficar muito caro para mim. Não tem problema, vá com a 18,55. Tá? Dá para fazer muita coisa boa com a lente 1855. Ela é tanto a Canon como a Nikon, a Sony, que são as marcas mais populares hoje, são excelentes equipamentos, vai dar para você fazer boas coisas com elas, sim. Né? Mas, se quiser investir um pouquinho mais, já vai de 18,200, a sua vida melhora e muito. Né? Eu estou dizendo isso para você porque é de experiência. Aí, a gente pode falar sobre qual é a segunda coisa que eu tenho que ter. No caso da Abril, isso aí já está bem legal. Mas para quem está em evento, muita gente me pergunta, mas devo comprar já uma 50 milímetros, que é a lente mais popular que existe por aí? Eu digo que, olha, a primeira lente que você tem que ter é uma lente com uma variação de zoom boa. Não precisa ser a 18-200, pode ser, de repente, sei lá, 24, 105, que é a lente que eu tenho, não sei. Vai depender do seu orçamento. 18-200 é uma boa sugestão.
Segunda coisa que você tem que ter é um flash. E de preferência um flash externo. Porque a sua lente 18-200 ela não vai ser uma lente tão clara, uma lente tão rápida, uma lente que vai te fazer, assim, te dar uma qualidade de imagem, talvez que a 50mm te dê. Mas, se você tiver um flash externo, aí sim você consegue trabalhar em qualquer condição de luz com essa lente e você vai ser muito feliz. Aí, em terceiro lugar, eu aconselho que você tenha uma 50mm. Primeiro, uma lente flexível de zoom, depois um flash externo, e aí sim uma lente 50mm. Por quê? A lente 50mm, ainda mais na câmera de sensor cropado, ela na verdade ela vira 50 vezes 1,6. Eu não vou entrar muito nessa aula aqui agora, mas ela na verdade é uma lente de 80mm, né? Então, o que vai acontecer nesse momento? Você está com um campo de visão muito fechado. Então, se você está aqui perto da pessoa que você está querendo fotografar, você já não vai conseguir, porque a lente está muito fechada o teu campo. E aí você vai ter que ficar feito um louco no evento, se afastando demais, se aproximando demais para fazer fotos que são fundamentais. Você está num casamento, ou como é que você vai fazer uma foto do altar com uma 50mm? Só se você estiver lá no fundo da igreja. E daí vai ter um monte de gente na tua frente. Não dá. Vai fazer uma foto de formatura, como é que você vai colocar o povo todo dentro de uma lente de 50mm, que na verdade na câmera de sensor cropado é 80? Não dá, né? Mas Fabiano, então para que ter esta lente? Ah, porque a lente de 50mm ela alcança aberturas muito grandes. Vai de 1.8, que é a lente de 50mm mais baratinha, até 1.2. Para que serve isso? Bom, se você tem uma abertura 1.8, você pode fazer fotos com bem menos quantidade de luz disponível em ISOs baixas. Grandes aberturas deixam mais luz entrar, com ISO mais baixa, ou seja, mais qualidade, menos ruído, você tem condição de fazer fotos em ambientes mais, vamos dizer assim, menos iluminados. E, principalmente, você consegue ter um desfoque de fundo, uma profundidade de campo bem rasa. Então, para que serve essa lente? Fiz fotos do evento, fiz fotos do altar, fiz fotos daquele garotinho que está brincando com a garotinha lá no canto da igreja, tirei com o meu zoom, fiz a foto, ok. Mas aí agora está aqui o noivo e a noiva belíssimos à sua frente, você quer fazer aquela foto com tudo desfocado atrás. Aí a 18-200 não vai te dar um bom resultado. Você vai precisar das 50mm para se afastar ali uns 3 ou 4 metros do pessoal e fazer um retrato do noivo com a noiva com tudo desfocado atrás. Aí a 50mm vai ser muito útil. Resumindo, você deve usar a 50mm para fazer um retrato dentro do evento, mas não como sendo a sua primeira lente. Ok, muito bom. E a gente volta aqui para a apresentação na seguinte situação. Com essa pergunta aqui, que você acha que já estava respondendo, né? E eu vou emendar, porque o Sérgio está nos perguntando ali qual é a melhor lente para fazer book. E a Elenise perguntou a melhor para fotografar pássaros. E aí você já emenda tudo na mesma resposta. Então vai ser para já. Primeiro vamos responder direito essa pergunta. Põe eu lá de novo, Fernando. A melhor lente para desfocar o fundo é a lente que tem a maior abertura possível. Lembrando sempre que maiores aberturas são as de menor valor. A minha lente favorita para fazer fotos, que na verdade eu não tenho essa lente, que eu quero comprar para fazer retrato, a gente vai fazer eu vou fazer enfim. A melhor, deixa para lá, né? Senão eu vou me estender demais. A melhor lente é para mim, por exemplo, no meu caso, a minha câmera é full frame, uma 85mm 1.2. Essa lente custa um saco de dinheiro. É uma lente muito cara. É a melhor lente para retrato, na minha opinião. Agora, para desfocar o fundo, né? Tem o buquê, que é o desfoque de fundo, maravilhoso. Então, procure lentes que têm abertura máxima f1.8 ou valores menores, f1.4, que essas lentes, f2.0 já é uma abertura bem grande. Você vai ter bons desfoques de fundo. Legal. E antes de você emendar na questão a seguinte, qual que era mesmo? Da lente do book e da lente para pássaros,
vamos mostrar, então, que tipo de resultado dá para ter Isso. com uma boa lente para retrato. Essa lente essa foto foi feita da Fernanda, a nossa modelo do curso de retrato a jato. Ela é uma 85mm 1.8. Essa foto foi feita com uma abertura 1.8, então você vê ali atrás do rosto dela que está um buquê, né, tudo desfocado. Então, para isso, você precisa, quanto mais você se aproximar da pessoa e maior a sua abertura, maior o buquê. Aí, emendando aí, o amigo pergunta qual a melhor câmera, lente para book, né? Para book. Bom, se você vai trabalhar com retrato, você tem que ter em mente que quanto mais longa a distância focal, ou seja, mais zoom, melhor é a perspectiva do seu retrato. Então, se você vai fazer book, se o seu orçamento for limitado, eu recomendo que, e se você tiver uma câmera de sensor cropado, eu recomendo que você tenha uma 50mm 1.8 no mínimo, ou uma 50 1.4, ou ainda uma 50 1.2, veja o que cabe no seu bolso. Com essa lente você vai fazer coisas maravilhosas. Agora, se você tem espaço para fazer o book, se você quer fazer externo, ou tem um estúdio com bom espaço, eu já preferiria uma 85mm, 1.8 ou aberturas maiores, valores abaixo. Mas, ter uma tele, que é, por exemplo, uma 70-200, é muito útil também para retrato. Um profissional de retrato, ele normalmente tem uma lente bem clara, de distância focal fixa, que é uma 35 ou uma, ou não, né? Uma 85mm ou uma 50, se sua câmera for de sensor cropado, e uma lente zoom. Porque o zoom você vai conseguir se afastar, vai ter uma perspectiva maravilhosa do seu retrato, do retrato, do book, e você vai ter bastante flexibilidade. Então, a lente zoom também, nessa hora, ela é muito boa para fazer book. Se a tua câmera for de sensor cropado, vai de 50mm e uma zoom aí pode ser 70-200. Se a sua câmera for full frame, eu recomendo que você tenha uma 35mm e uma 85mm, e aí depois uma zoom. Legal. Então, vamos lá, voltar na Fernanda, e agora a gente vai avançar, vamos segurar um pouquinho a pergunta da Helenise. Esqueci de falar do passarinho. Mas é que agora vem um passarinho aqui, aí você vai falar para a Helenise, né? Porque o Lelo, lá de São Paulo, ele fez essa foto, my friend, com uma super zoom da Nikon, né, que é uma Coolpix. Certo. E a foto, até tem os parâmetros ali no próximo slide. E o que ele vai conseguir de resultado diferente, ele está perguntando, se ele tiver uma lente Sigma 150-600, né, um canhão de uma lente. Canhão, uma lente grande. Com essa abertura aí de 5 a 6.3. O que ele conseguiria em relação a essa foto aqui de diferente? Bom, ele está dizendo ali já que ele tem distância focal 722.4. Na Super Zoom, né? Na Super Zoom. O que acontece é o seguinte, a gente teria que daí falar um pouco sobre sensor cropado de novo aqui. O sensor padrão que é usado na indústria da fotografia é o sensor de tamanho full frame, que é o tamanho dos antigos filmes de 35mm. Todos os sensores que são menores do que o full frame são chamados de sensor cropado. Cropado em inglês quer dizer recortado, né? E a Coolpix, que é uma super zoom, uma câmera que não troca as lentes, ela tem um sensor bem pequenininho. Por isso que essas câmeras não têm aí uma qualidade de imagem lá, grandes coisas, se comparada com as câmeras que trocam as lentes. Então, o sensor pequenininho da Coolpix, ele normalmente ele chega a ser assim, ter um fator de cropagem, que a gente chama de recorte, de 6 vezes. Então, se você tem uma distância focal, por exemplo, de 100 milímetros, numa lente que está projetando imagem num sensor da Super Zoom, essa lente de 100 milímetros por sensor full frame. Tudo que você vê em lente é para o sensor full frame. 100 milímetros vezes 6 vezes, que o full frame é 6 vezes maior, seria 600 milímetros. Por isso que ele disse que essa foto foi feita em 722 milímetros.
Então, a gente diz que é uma distância focal equivalente. Aí você vai ver que a lente da super zoom dele é uma lente desse tamanhinho assim. E essa lente que ele acabou de mencionar, da Sigma, é uma lente desse tamanho. Então, puxa, o que acontece, né? Então, eu vou explicar que é o seguinte. Você não vai ter a mesma aproximação do passarinho com a lente imensa que você conseguiu na sua super zoom. Por incrível que pareça, a sua super zoom vai aproximar o passarinho mais do que essa lente enorme que você está mencionando. Por quê? Porque você está projetando a imagem em um sensor bem pequenininho a 722 milímetros equivalente. Então, aí você vai perguntar, mas puxa, então para que ter um canhão desse tamanho? Essa lente desse tamanho serve para projetar imagem em um sensor de tamanho grande, full frame. Por isso que a lente é daquele tamanho. Não vai ampliar tanto quanto a sua, mas a qualidade da imagem vai ser muito melhor. E aí, de novo, eu volto no que eu comentei anteriormente, o tamanho do pixel de uma câmera que troca as lentes é muito maior do que o tamanho do pixel de captação de luz, né, do sensorzinho da sua Coolpix. Então, você, para ter qualidade de imagem, você precisa de sensor grande, e quanto maior o sensor, para a mesma distância focal, você vai precisar de lentes enormes. Por isso que aqueles caras na Fórmula 1, nos campos de futebol, tem aquelas lentes brancas gigantescas, estão ali fazendo aquela foto, e você chega um carinha do lado com uma Coolpix igual a tua e aproxima mais o carro de corrida do que ele. Mas, em alta velocidade, com pouca quantidade de luz, ISOs baixas, o sensor eletrônico dele desse tamanho vai dar uma surra no seu pequenininho. Então, basicamente, é isso. Eu acho que é isso que ele quis entender, né? Legal. E daí você falou para a Helenise qual que é a melhor lente para fotografar passarinho? Para passarinho, quanto maior a sua distância focal, ou seja, mais longa a sua lente, melhor vai ser para você fazer foto de passarinho. Essa é a primeira questão. Então, veja lá. Vai depender muito do teu orçamento, né? Que câmera você tem. Então, dependendo da sua câmera, você compra, quanto mais milímetro tiver lá na sua lente, melhor vai ser para você. E aí, depois de você ver os milímetros, você vai ver qual é a maior abertura que ela chega. Quanto maior o valorzinho do F barra, que é a abertura máxima que a sua lente pode encontrar. Então, se você tem uma lente, por exemplo, de 600 milímetros, que já é uma lente bem cara, se você tem a f5.6, ela vai custar um preço. Agora, se esta lente for f4.0, que é um f-stop abaixo apenas, ela vai custar talvez 4 vezes mais caro. Isso porque você vai poder usar ISOs mais baixas para a mesma condição de luz. E a qualidade do seu passarinho vai começar a ficar cada vez melhor. Então, a lente, quanto maior a distância focal e maior a abertura que ela alcançar, melhor vai ser, vai depender do seu orçamento. Exato, e custa 4 vezes mais caro, porque para você conseguir a engenharia, né, de construir isso, a tecnologia, né? Não, e o tamanho do vidro, né? Porque uma lente que alcança grandes aberturas de diafragma, ela tem que ser um canhão mesmo, né? Para aquele tamanho de sensor full frame. Legal. Então vamos lá, fechando aqui o passarinho do Lelo e chegando na Cici Will, nossa amiga lá de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Puxa, tá pertinho. Exatamente. E ela está querendo saber, Fabiano, ela faz a assinatura nas fotos, né? A gente vai ver na foto seguinte ali. E ela tem há 6 anos uma câmera Nikon e que ela depois tem um programa para fazer, a gente caiu ali em cima do sobrenome dela, né? Mas dá para ver o Cici Will. Né? Então, ela quer saber se na câmera ela consegue já fazer um tipo de programação para que essa assinatura saia em todas as fotos, ela não tem aqui uma por uma no programa dela para colocar essa assinatura lá. Cici, a indústria da fotografia é gigante, talvez exista alguma câmera que faça isso, eu desconheço. Então, de regra geral, não. A sua câmera não faz isso, mesmo porque o fotógrafo ele gosta de ter um charme na sua assinatura. Cada fotógrafo tem um lugar que prefere colocar sua assinatura. Alguns assinam, enfim, tem um logotipo
né? Tem o tipo da letra, então isso vai ter fotógrafo para fotógrafo. Então seria, eu acho que pouco interessante a câmera ter isso já nela, que seria uma imagem carimbada igual para todo mundo. Então, por isso que eu acho que a indústria da fotografia não faz isso. Tudo bem, Fabiano, então diz para ela um programa que faça de uma vez esse negócio, ao invés dela ter que colocar foto por foto. Então, coloca a gente na tela aí que eu vou falar para ela. Eu fico olhando para a borboleta, querendo falar e olhando para a gente. Seguinte, Cici, Lightroom faz isso automaticamente para você. Muito simples. A hora que você vai exportar as suas fotos, você vai marcar ali somente incluir a assinatura. E você tem uma biblioteca de assinaturas que você pode montar com a sua assinatura no meio, para baixo, para cima, grande, pequena, com tipo de letra assim, tipo de letra assado. Só você escolhe qual é a assinatura que você quer pôr. Se você quiser exportar 5.000 fotos com aquela assinatura, você põe comando exportar. Ela vai exportar no formato que você quiser. Pode ser JPG, que é o mais comum. Vai exportar 5.000 fotos de JPG com a sua assinatura. Muito fácil, muito tranquilo. Isso não é sofrimento nenhum. É só você organizar suas fotos do Lightroom e ir lá na janelinha do exportar. Maravilha. Fechando então aqui a foto da borboleta e chegando na pergunta lá de Aracaju, do Sergipe, né? Arnaldo pergunta: quais são as dicas para fotografar em modo AV? Aí o Arnaldo quebrou as nossas pernas, né, Arnaldo? Porque, poxa, Arnaldo, aí você, na verdade, não fez uma pergunta, você fez uma sacanagem, porque dicas para fotografar em prioridade de abertura, eu vou tentar responder isso de uma maneira, desculpa a brincadeira, né? A gente brinca bastante aqui, mas, claro, todas as perguntas são bem-vindas. A questão é que a maneira, eu tenho até um vídeo gravado sobre isso, eu quase sempre estou no modo AV, que é prioridade da abertura nas Canon. Se a sua câmera não for Canon, é A. Por quê? Porque na grande maioria das fotos que eu faço, para mim o mais importante é regular justamente a profundidade de campo, que é a capacidade de você desfocar o primeiro e segundo plano em relação ao seu tema. Então, eu estou sempre em AV. Então, quer dizer, aí você me perguntou... Dicas para fotografar é uma vida de fotografia. É uma vida de fotografia de vários tipos e temas diferentes que você pode fazer no modo AV. Eu nem sempre uso esse modo AV. Existem circunstâncias como a que a gente apresentou no vídeo de hoje, do como eu fiz essa foto. Quem não assistiu, vai lá assistir no canal do YouTube, que é a foto de panning, né? Ali eu uso prioridade de velocidade, mas normalmente eu estou no modo AV. Então, você vai ter aí realmente uma resposta tão ampla, que não vai dar para responder aqui. Fabiano, enquanto eu carrego o próximo slide aqui, eu gostaria que você acalmasse o coração da Terezinha, porque ela está um pouco angustiada. O que acontece? Ela esteve na América, trouxe uma T7i e está querendo saber se foi uma boa compra, porque ela está vendo muita coisa. Depois ela comprou uma 40mm, também não sabe se foi boa compra. Né? Dê para ela... afague o coração da Terezinha. O que ela comprou? 40mm? Ela tem uma lente da Canon de 40mm que ela está usando nessa T7. 40mm? Será que é isso mesmo? Olha aí. Eu não conheço lente de 40mm, mas como eu disse, é difícil a gente saber de tudo, né? Pode ser que eu esteja até... Enfim, vamos lá. Mas, enfim, Terezinha, você sim fez uma excelente compra. Essa câmera que você comprou aí vai te dar condições de fazer imagens fantásticas. Eu gosto de dizer que esses quadros que nós temos aqui, todos eles são quadros de 1,20 por 80. São quadros todos feitos com a minha T1i, são quadros antigos. Então, que é uma câmera muito mais antiga do que a sua T7i. Então, você pode. Só que aí, eu gostaria de explicar o seguinte. Gente, é muito comum as pessoas comprarem uma câmera grande que troca lente naquela esperança de que a partir daquele momento as suas fotos vão ter um padrão de revista. Porque você, afinal, gastou uma grana, comprou aquele troço aí e você espera que ela te entregue fotos espetaculares. E eu digo o seguinte, ela vai entregar fotos espetaculares. Só que você precisa ter o conhecimento necessário
para extrair qualidade daquele equipamento. É como eu disse há pouco, se você tem, por exemplo, um Samsung Galaxy S9 ou um iPhone 10, você tira a foto, vai comparar com a foto que você vê no visorzinho de trás, na telinha da sua T7, você vai chorar, porque você vai dizer que a do celular é muito melhor. E, na verdade, não é. O que acontece é que aquela foto já vem tratada, né? Tem um computador ali dentro daquele celular feito para montar o melhor resultado possível para aquela pessoa que quer apertar o botão e ser feliz. Para quem tem uma câmera um pouco melhor, é um pouco diferente. A câmera ela tem o objetivo de trazer uma imagem, principalmente em RAW, da melhor qualidade possível. Pixels com informação digital de alta qualidade, para que você depois possa ir no Lightroom, no Photoshop e extrair daquilo um trabalho muito melhor do que o celular e fazer ampliações grandes como essa. Então, você precisa ter o conhecimento. E a hora que você tiver o conhecimento para trabalhar com a sua Canon, você vai ver que é muito divertido e muito compensador. É muito gratificante você trabalhar com essa câmera. E ainda, se você mesmo assim, você talvez agora esteja pensando assim, puxa, Fabiano, mas eu queria apertar o botão e ser feliz que nem o celular. Aí eu vou dizer assim para você. Você já viu fotógrafo profissional fazendo foto do celular? Eu tô falando tipo beira do Granada. Estou falando profissional. Fórmula 1, Copa do Mundo, né? É. Ou Fórmula 1, ou sei lá. Ou, não, vamos pé no chão. Ensaio de grávidas no parque. Você já viu o cara que cobra de você uma grana para fazer um ensaio de grávida, para fotografar você de celular? Tem isso, não? Pode ser que a gente venha a ter. Por enquanto, não. Por quê? Porque a câmera te dá um resultado melhor. Então, quer dizer, não desanime, você tem que apenas ter o conhecimento. Aí nós temos aí Chat de Foto Cursos, área de assinantes, que estaremos abrindo em breve, as novas turmas. Você conheceu o Fabiano Chet. E vai estar na nossa turma, vem se divertir, porque o pessoal do celular a gente gosta, mas a gente fala de ISO, fala de abertura. O cara do celular, ele só precisa apertar o botão. Ele não é, a gente fica até meio chateado. Então você é parte da nossa turma, da sua T7i. Seja feliz com a gente. Maravilha, vamos lá então, voltar aqui para a nossa apresentação. Temos mais alguns minutinhos pela frente, passando pelo Arnaldo, chegando na Arlete, ela dizendo aí que comprou uma 77D há pouco tempo e não está conseguindo focar corretamente. Ela fez um ensaio, Fabiano, aí com uma lente 18-135 que usava quando ela tinha lá T3i, né? Uhum. Será que tem alguma relação com a lente ou será que ela não está sabendo focar na nova câmera? Porque o resultado, por enquanto, não está legal. Não está legal. Não. Bom, aí você pode ter algumas situações. A primeira questão é, se você está ciente daquilo que eu comentei lá na foto da Geni, lá do Márcio, que para você fazer uma composição cujo seu tema esteja fora do centro, se a sua câmera não tiver um autofoco muito inteligente, com aquele monte de pontinho de foco, identificação de rosto, tudo, você vai precisar focar no olho, pressionar meio botão e recompor o seu quadro e só aí ir até o final. Então, se você está colocando o seu tema aqui e o seu foco está sendo feito fora dos olhos da pessoa, aí você talvez esteja enfrentando essa situação. Não vai conseguir focar mesmo. Então, primeira coisa, congele o foco no lugar onde você quer, pressionando meio botão e só depois recompõe o quadro. Mas talvez você, puxa, mas isso é óbvio, Fabiano, eu já sei disso. Então, verifique, uma coisa meio boba, mas eu tenho que te dizer, se o botãozinho MF de manual foco ou AF de autofoco está no AF. Às vezes eu me surpreendo que o problema é mais simples do que a gente imaginar. Não, Fabiano, está no AF. Eu congelo o foco e mesmo assim não está dando certo. Aí você começa a pensar no problema que pode estar na sua lente. Não sei se a sua lente é de segunda mão ou você pode ter tido um infortúnio de ter ali uma lente com um problema técnico. Aí você teria que mandar para assistência para verificar. Porque o autofoco é feito através de um motorzinho que está lá dentro da sua câmera, da sua lente. E aí,
Para saber se o problema é da lente ou é da câmera, que eventualmente possa ser da câmera, mude a lente. Se com outra lente você vê que o foco funciona, você vê visualmente ali, o motorzinho trabalha, você vê a lente virar, aí o problema não é da câmera, é realmente da lente. Mas, enfim, você teria que ir por etapas aí para ver o que está acontecendo. Maravilha, uma sequência de checagens, né, para que a Arlec consiga identificar o problema e resolvê-lo, porque queremos fotos lindas, não é isso, Fabiano? Exatamente. 1835 tem uma gama de zoom boa, é uma lente bem interessante aí para você. Legal. A Dani viu a foto que eu vou mostrar na sequência e ela mandou seco essa pergunta. Por que, Fabiano, uma ISO tão alta? E eu vou adiantar para vocês, pessoal, que a ISO é de 8.000. Né? A gente já falou aqui nesse programa de ISOs de 50, ISOs de 100, e agora temos aí uma joaninha fotografada numa ISO de 8.000. Tá, é o seguinte, aí nós temos uma foto de macro. Fotos de macro, como você está aproximando demais do tema, seja você fisicamente tem que se aproximar muito do tema, e se você tiver uma lente zoom, você também dá o máximo de zoom para você se aproximar menos e poder focar. De qualquer maneira, você tem aí uma proximidade extrema do seu tema. Isso significa que você vai ter uma profundidade de campo muito, muito baixa, por conta disso. E é tão baixa a profundidade de campo que é muito comum você fazer fotos de macro onde só os olhos da joaninha, aí no caso, apareceriam, ou só a cabeça, e não aparece, e as asas já estariam fora do foco. Então, para você fazer fotos de macro legais, você tem que ter aberturas pequenas. E aberturas pequenas, lembrando, são aberturas de valor alto. Então, aí eu estou usando uma F11, mas de repente você pode estar usando uma F16 ou F20, 22. E quando você usa aberturas bem pequenas, você aumenta a profundidade de campo para, vamos dizer assim, contornar o problema da proximidade extrema e aumentar a sua profundidade de campo. Mas, quando você tem abertura pequena, você deixa entrar pouca luz na sua lente. Se você deixa entrar pouca luz e quer fazer essa foto na mão, como é o meu caso aí, você precisa de velocidade de 1/60 ou maior, no meu caso 1/125, para ter nitidez, você não pode tremer nem por nada. E daí, com essa combinação de abertura bem pequenininha e velocidade relativamente alta, então você deixa entrar a luz por um período muito curto de tempo. A janelinha para a luz é muito pequena. Nessa hora você não tem jeito. Você precisa aumentar a sensibilidade do sensor, tem que é a ISO. Aguçadíssima. Exato. E aí você vai ter que subir a sua ISO. Foi por isso que a ISO veio tão alta aí. E aí, eu já digo que a ISO alta para essa qualidade aí é porque eu estou usando a câmera full frame, que tem um sensor grande. Uma câmera sensor pequeno, em ISO 8000 já vai ter ruído para chuchu e a sua foto vai ficar arruinada. Nessa hora é que o equipamento mais caro faz a diferença. Tá certo. Então, a gente já está chegando aqui 1h18 de transmissão, né? Nenhum problema técnico. Graças a Deus! Né? Registrando aqui que a Terezinha declarou que o seu coração está acalmado. Que beleza! Que alegria! Tem momentos assim sensacionais, como em que Miguel, nosso amigo uruguaio, coloca declarações aqui do tipo: excelente a maneira de explicar tudo. 2 gêmeos. O que é sensacional, que ele me inclui. Não, então eu estou me atropelando inteiro, consegui passar a informação, tá, João? Eu aqui do lado do Fabiano, né, acabo levando alguns louros também. Né? Quero dizer para vocês o seguinte, que quando a gente manda uma dica, né, seja através do Fabiano Responde, a nossa alegria é imensa de saber que você vai poder aproveitar alguma coisa daquela dica para melhorar um pouco a sua foto, para ampliar um pouco o seu conhecimento, para exercitar um pouco mais a sua paixão pela fotografia.
Não é, Fabiano? E aí tudo isso vale a pena. Tudo isso vale a pena. Mas quando a gente publica um vídeo, como eu fiz essa foto, a nossa alegria é muito maior. Pergunta para a turma lá quem viu. Quem viu aí, coloca no chat. Não, melhor, pergunta quem não viu. Exatamente. Quem não assistiu ainda... Porque se não assistiu, uma desfeita, né, Felipe? Nossa, uma desfeita. O cara vem aqui, a moça vem aqui, não assistiu já. Mas se você não assistiu, assiste hoje, né? Que a gente está assim, cheio de orgulho, né, dessa produção que está maravilhosa lá. Né? Adorou as dicas, Brígida, Silvana, maravilha, quero fazer seu curso, muito claro, Abril, super gentil, né? Abril argentino. Miguel Uruguai, o nome bonito, gostei de Abril, achei bonito o nome da Abril. Então, se alguém não tiver o link, eu vou pôr rapidamente, enquanto você vai fazendo as suas despedidas, Fabiano. Minhas despedidas? Mas essa parte é ruim de fazer. Bom, pessoal, eu tenho que falar que o final de ano se aproxima, né? E a gente vai abrir... Vou fazer jabá, então. Vou fazer um comercial aqui. A gente está com planos de abrir novas turmas para a área de assinantes ali. Na verdade, a gente tem um curso Fotografia de A a Z. Temos também o Lightroom Essencial e, de bônus, temos o curso de Retrato a Jato, que é um pacote aí que a pessoa faz esses cursos e sai com toda a bagagem necessária para fazer qualquer tipo de foto e entender tudo aquilo que acontece dentro do mundo da fotografia. E a gente está e lógico, a gente está aí já produzindo novos cursos, vão ser muita coisa no decorrer do ano de 2019. É um crescente de coisas legais, a gente tem aí muitos planos para que os nossos conteúdos fiquem cada vez mais interessantes para quem nos acompanha. Então, se você tem interesse em aprender fotografia, fica de olho. Provavelmente semana que vem, né, Fernando, a gente já vai começar a falar um pouco sobre isso aí, sobre vamos abrir novas turmas. Então, se você está interessado, já fica atento ao e-mail. A gente vai mandar por WhatsApp, né? Vai mandar por e-mail, por tudo aí. Mas, enfim, eu queria dizer isso, porque tem, com o sucesso do Fabiano Responde, muita gente está falando, quero fazer curso. Aí a gente faz um negócio assim com carinho, o pessoal vai comprar o curso do vizinho. Aí não tem condições, né? Então, estou falando, a gente tem curso, pessoal, né? Então, dá um tempo aí, semana que vem a gente deve estar começando a falar em abrir mais uma turma, antes do Natal, seguramente, isso vai acontecer. É isso aí. Agradecer muito a participação de todos no chat, dizer a quem a gente não conseguiu responder as perguntas, a gente tem um tempo limitado, né? Hoje a gente até avançou aqui, além do tempo que é previsto para o Papo de Foto, mas estão aqui anotadas as dúvidas e daí o Fabiano vai preparar e a gente manda alguma coisa. Dúvidas, sugestões de vídeos como eu fiz essa foto, nós perguntamos um dia desse aí, vieram sugestões muito legais, fizemos uma listinha. A gente vai aproveitar as sugestões, aqui não dá para fazer tudo, a gente não tem tempo hábil, mas temos aí 2019 com muita alegria para produzir muitos vídeos legais. Maravilha. Então, fechou? Fechou. Pessoal, muito obrigado, valeu pela audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.